e atividade, custo da dívida e os balanços no varejo. Essas foram as principais. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a PNC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores cabeças que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, descontraído, mas sempre focado em tornar cada um de vocês investidores melhores a cada dia, com assuntos de relevância, seja para sua carteira, seja para a sua formação propriamente como investidor, batendo papo aqui com players relevantes do mercado, gestores, corretoras de valores e também empreendedores executivos de empresas de capital aberto. E para o bate-papo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre negociação eletrônica com o CBO da Nelogica aqui, Adolfo Bianchi. Adolfo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo aqui no mercado brasileiro. Maravilha. Bacana. A gente brinca que às vezes a prata da casa é mais difícil de trazer. A gente está aqui combinando com o Adolfo há um tempo a participação dele aqui, bastante próximo a gente da Com Dinheiro também. Mas, poxa, tem um assunto bastante interessante que fica, às vezes é difícil buscar referências para falar desse assunto, que é justamente toda a seção de tecnologia, né, de infraestrutura para mercado financeiro, e especialmente a gente vai falar hoje sobre um assunto muito rico de algorithmic trading. E eu queria começar, Adolfo, pedindo para você definir o que é esse trade via algoritmos. Legal. Vou explicar um porquê, acho que começar um pouco antes do algorithmic trading também, Felipe, explicar por que o algorithmic trading começou, né? Por que ele começou e de onde ele vem, né? A eletronificação do mercado, né? Então os pregões do mercado aconteciam ali via boleta de papel, né? Todo mundo conhece ali o pregão, principalmente no Brasil é bastante icônico ali o pregão que a gente tinha na Bolsa de Valores. E a partir da eletronificação, né, que aconteceu no final de 2008, começo de 2009, né, nas duas bolsas que a gente tinha de mercado de futuros e o à vista, começou o mercado ser um pouco mais eletronificado, e aí em 2009, propriamente dito, pegou esse mercado, né? E com isso as pessoas conseguiam ter em tempo real quanto estavam as cotações. Então era possível ver como que a cotação estava, como que ela está comportando ao longo do dia, né? Com isso você conseguia receber isso provavelmente no computador na sua casa ou na sua empresa. Então essa eletronificação permitiu muitas coisas, muitas facilidades para o operador. E foi se desenvolver nesses algoritmos, que a gente chama de algoritmos, nada mais são, que uma série de contas matemáticas, de cenários que o operador quer programar naquela conta matemática, que se acontecer no mercado, ele quer comprar ou vender um ativo, né? Então isso veio desde a eletronificação, e hoje na Bolsa Brasileira, um dado bastante curioso, é que hoje na Bolsa Brasileira, né, até bastante forte, a gente tem mais ou menos 50% do mercado já sendo operado com electronic trading, né? E via algoritmos. Por quê? Porque mais de 50% do mercado brasileiro ele é operado por estrangeiro, né? Tanto na BMF quanto na Bovespa, né? Na B3 como um todo, nos dois mercados, no à vista e no futuros, e eles operam basicamente via algoritmo trading. Por quê? Porque eles entendem que um computador tem a capacidade de tomar decisão muito mais rápida, com uma precisão muito maior e numa velocidade muito maior, né? Então eles utilizam da programação de computação. Isso até é engraçado, porque assim, parte da minha experiência, né, eu trabalhei 10 anos na B3, então parte da minha experiência eu cuidava e falava muito com esses investidores, e as pessoas programam bastante baseado no seu conhecimento histórico de que elas faziam elas mesmas do computador. Então isso vem tendo esse advento dentro do mercado brasileiro. Quando você fala sobre justamente metade das operações usando esse tipo de sistema, como é a adesão disso para o investimento, não para os ativos negociados assim, também pelo estrangeiro, mas para o investidor brasileiro? Como tem sido essa mudança de perfil na forma de negociar aqui para investidor residente? Isso, legal. E aí, assim, o que a gente vem fazendo, né, que a gente enxerga no mercado, é que o mercado brasileiro
ele tem se desenvolvido no mercado de gestão de ativos no Brasil. Você tem entrevistado vários gestores, né, vários portfolio managers aqui também. Então, o mercado de gestão aqui no Brasil ele tem se profissionalizado cada vez mais. Já é uma coisa que as pessoas faziam, mas eu costumo dizer que as grandes casas, né, as grandes gestoras já utilizavam de alguma forma de algorithm trading para poder comprar seus ativos. Uma coisa muito trivial para que qualquer pessoa que esteja assistindo o programa consiga entender é que imagina que se você tem uma gestora ou um fundo de pensão e você precisa comprar ali 10 milhões de Petrobras. Né? Você tomou decisão que no seu portfólio você precisa alocar 10 milhões de reais em Petrobras. Se você for ao mercado comprar esses 10 milhões de Petrobras, né, tem duas formas de você hoje comprar sem você ter você agredir muito o preço de mercado. Né? Porque se você for entrar comprando, você vai fazer esse preço subir, obviamente, porque tem um interesse muito grande de compra, né? E, obviamente, o seu preço médio de compra será muito maior do que ele poderia ser. Então, existem algumas formas. Ou você vai comprar numa corretora via um bloco, né? Negociação direta com uma corretora, essa corretora vai atrás de um outro participante para poder fechar essa operação com você. Ou você pode utilizar de algumas ferramentas, né, de participar do mercado, que é um algoritmo bastante simples, que a gente chama de participativa. Né? Então, você vai colocar lá, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode querer participar de 5% do volume, 10% do volume, ao longo do dia, ao longo de 3, 4, 5, 6 horas. Tá? Então, você pode escolher utilizar esses algoritmos que são bastante simples, que eu estou falando, e o mercado brasileiro já utiliza isso bastante. Tá? O que a gente vê de profissionalização que você tem trazido, né, e de competição é que os estrangeiros eles aportam muito mais tecnologia, tá, aqui no Brasil. Então, a gente tem um parque de servidores gigantesco dentro do data center da B3, né, do que a gente chama de colocation, para operar esses algoritmos, com um investimento de CAPEX bastante alto. E também eles contratam muito, enfim, PhDs, estatísticos, etc., para desenvolver os seus modelos matemáticos. Então, eles têm uma ideia de como o mercado funciona, como deveria ser programado esses what-ifs, né? Mas eles contratam muita gente para poder fazer o backtest disso e colocar isso em prática e ajustar isso ao mercado. Quando a gente está comentando aqui, justamente você tem essa linha de programação para colocar as ordens, e a gente conversa aqui com gestores, entre eles gestores que aqui no Brasil a gente ainda intitula como quantitativos, né? Porque no mercado americano toda gestora tem um pedaço quantitativo, mas a gente ainda tem essa semi-classificação de quantitativos. A própria Giant Steps, das referências do mercado, um abraço ali para o Terno e para o Simonetti, mas o que a gente está falando desse tipo de... Você comentou do colocation, a gente está falando desse tipo de envio massivo de ordem para estar perto, a gente buscar redução de latência, ou o que mais entraria em pensar trades via algoritmos, além de, naturalmente, essa participação do próprio jeito de pensar dessas assets quantitativas? O que eu comentei assim, esse mercado brasileiro começou, né, com trades ali de algoritmos bastante simples, né, como participativas, e isso tem, acho que você colocou uma das gestoras, inclusive, que tem uma participação bastante expressiva e que busca também tá ali sempre com uma tecnologia bastante avançada, né, então a gente entende que esse mercado está se profissionalizando no sentido de copiar, entre aspas, a forma como os estrangeiros estão operando no mercado brasileiro, que basicamente seriam de duas formas, né? Sofisticando ali as contas, que são verificadas em frações de segundo, né? A gente fala ali em milissegundos. Então, para que essas contas sejam executadas, né, na leitura dos dados de mercado que chegam da B3 e na execução das ordens dentro do ambiente da B3, você precisa estar o mais próximo da B3, né? E hoje o ambiente mais próximo da B3, no menor latência, é dentro do colocation. Obviamente que a busca por latência ela é uma corrida sem fim, né? Eu costumo dizer que quanto mais dinheiro você tem, mais você vai conseguir buscar diminuir sua latência, porque servidor e switch de rede ele não tem fim, né? O preço que você pode investir é o preço que você vai ter de dinheiro. Então, você tem que avaliar um pouco o custo-benefício de quanto essa latência vai trazer para o seu negócio. E o segundo ponto, que acho que as gestoras também estão enxergando isso hoje, é que, e é um ponto que a gente, na Nelogica, também tem trazido muito forte para o mercado, é a customização desses algoritmos. Por quê? Porque se todo mundo estiver fazendo a mesma coisa no mercado, você tira de alguma forma, né, alguma vantagem competitiva que você venha a ter na forma que você vai estar fazendo a sua execução. Então, o que a gente tem feito, além de trazer uma tecnologia que traz os algoritmos já padrão de mercado que todo mundo utiliza,
de uma forma bastante fácil de usar, dentro do colocation da B3, com a menor latência possível, a gente tem trazido também uma forma de criar algoritmos customizados para os nossos clientes. Então a gente tem buscado ideias que os traders, né, e as gestoras e os traders de corretoras também têm na sua cabeça, ou que eles hoje utilizam de forma manual, ou via Excel, ou, enfim, de alguma outra forma. A gente tem feito isso de forma customizada para eles, com a tecnologia sofisticada que é utilizada pelos estrangeiros, que a gente desenvolveu aqui no Brasil, para trazer essa vantagem competitiva aqui para o Brasil. Então, acho que essa é a grande, né, enfim, a gente chegou no mercado com essa vantagem, trazendo para as gestoras e para os traders de corretora, essa vantagem de poder customizar com a utilização de uma tecnologia de ponta. Então, acho que essa é a grande vantagem. Hoje, quem busca, quem tem uma ideia de formato de execução, né? Você comentou de buscar via planilha, via de forma manual. Quem busca esse trading mais sistemático hoje, quais ferramentas tem à disposição? Né? Porque a gente está conversando aqui sobre, inclusive, alguns produtos que estão sendo lançados, mas quem hoje ainda não tem acesso a esses produtos, como é o mercado, como ele se construiu até agora? O mercado no Brasil, ele utiliza, enfim, tem várias ferramentas de mercado, né, utilizadas aqui no Brasil, mas eu diria de forma rudimentar, ou seja, são tecnologias que são utilizadas, já desenvolvidas há mais de 10 anos, e aí quando você fala de 10 anos, tecnologia, enfim, é totalmente ultrapassado, né? Você pega o telefone que você está utilizando hoje, provavelmente ele tem menos de 2 anos, se ele tiver mais de 2 anos, ele já está ou com a bateria não durando, ou está toda hora travando, etc e tal. Então, isso é um grande exemplo de que mostra que a tecnologia ela fica ultrapassada muito rapidamente. Então, quando a gente fala de uma tecnologia já de arquitetura de software e tecnologia de desenvolvimento de mais de 10 anos, a gente está falando de uma coisa muito ultrapassada. Então, acho que hoje no mercado existem várias ferramentas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, né, que operam aqui no mercado brasileiro. Acho que tem algumas tecnologias que são sofisticadas do ponto de vista de cálculo matemático, de estatística, mas que elas utilizam de ferramentas de construção do software não muito modernas. Isso faz com que elas percam latência, elas percam performance e muitas vezes elas percam a flexibilidade necessária para o trader para ele customizar, para ele poder customizar e ganhar essa vantagem competitiva que hoje no mercado é tão buscada na hora da execução, né? Quando você fala, por exemplo, de uma alocação de recursos, uma gestora hoje ela investe muito tempo, a gente vê isso constantemente, ela investe muito tempo na discussão e no research, etc. e tal, em como ela vai fazer essa alocação de recursos ou como ela vai distribuir isso, mas gasta-se muito pouco tempo em entender como essa execução vai se dar no mercado. Então ela pode perder muito desta margem que ela ganharia, né, numa boa execução, numa má execução. Então acho que é um ponto que acho que as gestoras do Brasil hoje, as maiores, né, estão olhando muito de perto, porque elas enxergam que quanto maior o portfólio delas e mais diversificado elas têm, mais elas podem ganhar com a execução maximizada, digamos assim. Então essas ferramentas estão sendo muito utilizadas. Maravilha. E quando a gente já comentou, né, você está trazendo esse ferramental novo, me conta um pouco aí então desse produto, qual o conceito do AlgoTools e como ele se relaciona com isso que a gente está trazendo aqui hoje. Legal. Então a gente desenvolveu o AlgoTools, ele é uma ferramenta desenvolvida, que vem sendo desenvolvida pela Nelogica há mais ou menos uns 2 anos, né? A gente colocou no mercado no meio desse ano, tá, para o mercado. Tá, já está tendo uma adesão muito grande das corretoras e das gestoras, principalmente pelo aquilo que eu falei, que o fato de a gente conseguir customizar muito tanto a forma como esses cálculos matemáticos se dão, né, esses algoritmos, na própria construção, quanto customizar como o usuário vai utilizar. Tá? Então a gente criou uma tecnologia in-house, né, de codificação para maximizar a leitura de dados de mercado da B3 e maximizar também o envio de ordens. Então a gente construiu um software novo, com arquitetura nova, olhando, obviamente, o que tem no mercado, né? Alguns players de mercado, principalmente americanos, têm uma latência e uma capacidade de execução bastante grande, né? Diferente do Brasil, onde, apesar da bolsa ter um volume bastante alto, é muito concentrado em poucos papéis. Então, a gente olhou bastante lá fora ferramentas que têm uma capacidade um pouco maior, olhou essa arquitetura e trouxe isso para o Brasil. Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente vem tendo, olhando para o mercado. As pessoas que querem se diferenciar e entendem e enxergam que a execução hoje é algo que você precisa fazer para poder ganhar no mercado, não só pensar na sua estratégia de alocação, mas também na sua estratégia de execução.
e a gente trouxe essa ferramenta para o Brasil. Então, a gente está bastante feliz de olhar e enxergar que a gente pode continuar cooperando, né? A Nelogic é bastante conhecida pelo mercado como a ferramenta dos traders de pessoa física, principalmente, né? E a entrada nesse mercado de institucional, que a gente chama assim, a gente entrou por esse mercado de institucional através do trading via algoritmo, porque a gente enxerga que é onde a gente pode aportar hoje maior conhecimento, né? A empresa é uma empresa bastante sofisticada do ponto de vista tecnológico, bastante sofisticada do ponto de vista de entrega e bastante focada no que o cliente precisa. Então, eu costumo dizer que dentro da Nelogic ninguém tem uma ideia, né? O cliente que tem alguma ideia, alguém leva essa ideia para dentro. Então, a gente não pode ter ideia lá dentro, o cliente que leva a ideia. Ok. Que é o público-alvo dessa solução de vocês hoje? Seria mais essa gestora com viés quantitativo mesmo ou não? A ideia é você ter justamente esse tipo de plataforma disponível para uma gestora que faça, uma gestora de fundo macro, por exemplo. Quem é o core do público-alvo de vocês? Eu acho que hoje, assim, a gente tem dois públicos, né? Basicamente as corretoras de valores, mas acho que é um público bastante trivial, porque tudo passa pela corretora. E falando um pouco de assets, né, de buy side, digamos assim, a gente tem dois públicos também, que acho que seriam as gestoras que têm uma necessidade de girar sua carteira de ações, né, principalmente, né, que tem algum tipo de participação, seja qualquer tipo de fundo que ela tenha, mas que ela tenha algum tipo de, não necessariamente precisa ser um fundo de ações, mas que ela tenha uma posição em ação e que ela tenha um giro de carteira relevante, ou seja, que ela precisa comprar ali, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de cada, dependendo do ativo, né? Então, assim, se for Petrobras, precisa ser um pouco mais, Petrivale precisa ser um pouco mais, mas outros ativos não tão líquidos precisa ser um pouco menos. Para quê? Para que ela não sofra nenhum tipo de diferença de preço, né? Ajuste no seu preço médio de execução devido ao volume que ela está operando no mercado. Então, acho que essas ferramentas vão ajudar principalmente nisso. E o segundo público-alvo, acho que você trouxe aí, que são as gestoras que hoje trazem os nomes aqui no Brasil de quantitativo, são essas gestoras que enxergam que nos dados e na análise que elas fazem, elas também precisam automatizar de uma forma um pouco mais sofisticada a sua execução. Então, a gente pode tanto utilizar os algoritmos que a gente tem hoje de prateleira, que a gente já vem construindo em conjunto com o mercado, né? Não só os padrões de mercado que todo mundo utiliza, mas alguns que o mercado também trouxe para a gente, como a gente pode customizar alguma coisa única para aquele cliente. A gente já tem alguns clientes também que estão utilizando da nossa infraestrutura, mas com um algoritmo customizado 100% para ele. Aí, você falou de algoritmo customizado. Eu conseguiria programar minha própria regra de execução também, digamos, já está previsto aí no sistema que eu possa ir lá e determinar uma regra de execução de trade regular? Sim, a plataforma também permite que eu costumo falar, imagina que você tem um monte de bloquinhos ali, é como se você fosse criar alguma fórmula ali no Excel, só que eu te desse todas essas fórmulas em forma de bloquinho, você vai empilhando esses bloquinhos e ele vai fazendo o cálculo matemático, tá? De forma bastante simplificada. A gente tem uma possibilidade dentro da plataforma do cliente fazer isso. Obviamente que quando a gente está, do ponto de vista de tecnologia, quando a gente está entregando para o cliente isso, a gente está entregando um pouco, digamos assim, de menor sofisticação do ponto de vista de cálculo matemático, né? Quando você faz um cálculo matemático, hoje em dia, não só via software, mas via hardware, que a gente utiliza também. Então, quando você faz um cálculo matemático via hardware, você ganha muito mais latência, né? Ou seja, você economiza tempo de processamento em toda a cadeia que aquela informação vai passar. Então, sim, a gente tem disponível isso para o mercado. Eu acho que isso faz bastante sentido, inclusive, para gestoras um pouco menor, talvez, que queiram começar a experimentar também esse mercado, que não tenha necessidade de girar tanta carteira, mas tenha, sim, uma preocupação de melhorar o seu preço médio de execução, né? A gente vê isso bastante forte também com fundos de pensão, né, ao qual eles precisam prestar conta de como foi a execução, né, do pensionista e como que ele, né, todo o processo de alocação e de execução é bastante inspecionado, digamos assim, desse público. Então a gente tem visto uma forte tração desse público também de fundo de pensão que não necessariamente precisa girar muita carteira, mas tem todo mês um grande volume de aporte, né, de compra de ativo para aquela carteira, né, aquele long only, né, que compra e segura a carteira. Então isso também serve bastante para eles. Aí, quando a gente está conversando bastante sobre o processo, por exemplo, de alocação a partir de... Você já vai fazer aquele rebalanceamento de carteira, você já vai fazer aquela aplicação, e aí você monta o algoritmo para suavizar a entrada dessa ordem no mercado. Eu já ouvi casos de uma pessoa física que ia comprar
1 milhão de vales e passou uma ordem de uma vez. Isso não é... Você está assistindo a gente, isso não é recomendável, pessoal. Você vai perder dinheiro. E detalhe, a corretora, não vou falar qual corretora naturalmente, mas a corretora cobrava 0,5% da operação de corretagem. Então, e nem para avisar o sujeito que ele não devia estar fazendo aquilo, né? Com 0,5% na mesa. O broker, se o broker estiver assistindo a gente, não precisa. Mas o que eu ia comentar? Seria possível a gente começar a pensar também em regras perenes do algoritmo, ou seja, a gente sabe que a própria Nelogica é um ferramental importante dentro de trades baseados em análise técnica, análise gráfica. É possível pensar o AlgoTools caminhando para um formato em que eu pudesse determinar regras históricas para, digamos assim, aqui bem entre aspas, robotizar o trade. Então, eu já tenho comportamento de mercado, eu tenho as informações de mercado ali dentro, eu falo, olha, se o fluxo for por essa direção, aumentou o fluxo do papel, compra, ou diminuiu, vende, eu consigo vislumbrar um caminho de AlgoTools me permitindo também essas regras mais amplas de trade? Você está entrando num outro perfil, talvez, de algoritmo, né, que a gente tem também na plataforma, a gente tem visto no mercado, que são algoritmos específicos de análise também, né? Então, eles analisam comportamento de mercado e dentro desse comportamento, ele vai fazer uma escolha de compra ou venda de determinado ativo, tá? Então, isso era bastante comum no mundo de opções, tá? Então, no mundo de opções, isso a gente chama lá, faz um screening de opções e baseado naquele screening você vai executar, né, as oportunidades que tem dentro de opção, né, no mercado bastante alavancado, que é o mercado de opções. Então, existia isso, mas muito mais no mercado especulativo. Então, assim, existe também algumas tesourarias utilizam dessa forma, etc. Então, tem esse mercado, mas existe um outro mercado, que é o que você colocou, que é o mercado talvez de, eu quero alocar em ativos com essas características, né? Talvez características macro econômicas da própria empresa, e você consegue padronizar isso para que, através de dados dados econômicos publicados pelaquela empresa, ou seja, todo trimestre, né, que ela publica, e cenários macroeconômicos, sei lá, talvez taxa de juros, talvez alguma outra coisa, inflação que saia, você junta todas essas informações e isso dispara algum cenário que você compra ou vende algum ativo em algum determinado cenário. Então, por exemplo, se tudo acontecer, se os juros cair, a inflação cair e o balanço da empresa subiu o lucro em 3%, eu quero que você participe do mercado em 10%. Então, isso já é possível também fazer, ou seja, você faz uma mistura de análise econômica com execução quantitativa. Então, a gente também permite isso na ferramenta, tá? Também dá para fazer. Mas eu acho que isso também me lembrou uma outra coisa que a gente está puxando com uma gestora bastante sofisticada, que é um pouco de utilizar de inteligência artificial aqui, tá? Então, a gente também está puxando esse caminho, que é um caminho que lá fora é bastante comum. Aqui no Brasil, eu acho que é muito mais uma palavra que todo mundo gosta de falar. Então, enfim, análise de dados, eu costumo falar que análise de dados não é inteligência artificial, né? Então, muitas empresas utilizam dessa forma, não falando mal de ninguém, mas, enfim, cada um marketeia como que é a sua companhia. Mas a ideia que a gente tem visto dessa gestora específico é que ela quer entender o comportamento histórico de um cenário, que acho que você também perguntou de uma forma assim, o comportamento histórico de um cenário, como que eu reajo em cima da minha carteira. Então, vou dar um exemplo bastante drástico aqui, mas talvez funcione. Se acontecer de novo o acidente das Torres Gêmeas, um incidente das Torres Gêmeas, o que aconteceu no mundo em termos de negociação, de execução, todo mundo, o pânico, etc. e tal, né, que são cenários de estresse, que a gente chama assim. Então, existe também, hoje no mercado, uma coisa que chama de stress test, ou seja, de você balancear a sua carteira ou fazer a sua carteira reagir ao mercado, dado algum cenário de estresse. Então, você tem algum gatilho de estresse, e esse estresse também tem que ser confirmado por volume, tem que ser confirmado por, enfim, talvez um circuit break da B3 ou de fora, etc. e tal. Dado vários cenários, o que você faria para tentar segurar a perda grande dentro da sua posição. Então, a gente está desenvolvendo um algoritmo focado nisso. Então, aqui eu estou falando de você analisar notícias, de você analisar em tempo real, você analisar cenários de clima, cenários de número de aviões decolando, enfim, uma série de coisas que vão confirmando, né? Então, são vários dados que vão confirmando e, de alguma forma, gerando um indicador para que esse indicador gere um histórico
Então, quando a gente tiver um cenário tal qual um cenário de estresse, o que eu vou fazer com a minha carteira? Então, a gente está construindo um algoritmo nesse sentido, o que eu acho bem diferente, bem legal de participar, inclusive. De repente, dá para vislumbrar aí puxar todas essas bases de dados e processar a rede neural lá dentro da própria aplicação e treinando o seu algoritmo a partir da própria interação, né? Não você ter que programar o algoritmo do zero, mas deixar o algoritmo sendo treinado ali com base nos dados históricos, né? Sim. Acho que esse seria quando tiver isso aí, você tem que me avisar, viu, Adolfo? Acho que esse seria uma próxima etapa, né? De você fazer com que o computador tome essas decisões e consiga ajustar ali a forma de execução, né? E aí, com isso, fazer ganhar dinheiro, né? Acho que é um pouco disso. Começando com dados fundamentalistas, eu tenho um lugar bom para você pegar esses dados. Me conta uma coisa, quando a gente falou bastante sobre infraestrutura no começo, então as gestoras quantitativas eventualmente têm o próprio colocation lá com B3. Como funciona? A gente não precisa entrar em nuances muito técnicos, mas só para a gente entender de estrutura. Envios de horas construídos pela plataforma. Meu próprio colocation com a B3 para ter esse ganho de proximidade, ou o fato de eu fazer a operação pelo Algo Tools já me garante ganhos operacionais nesse sistema entre enviar a ordem e ter a execução lá na B3? A nossa ideia como Nelogica, como um todo, é sempre a gente descomplicar a vida do nosso cliente, né? A gente foca muito nisso. Então, pensando nisso, o modelo que a gente tem hoje, que a gente está utilizando mais, é a gente prestar o serviço completo, ou seja, você utiliza uma tela nossa só para configurações e o resto a gente toma conta. Então, a gente toma conta desde o envio dessa informação para a B3, desde o envio dessa informação para a corretora, desde a checagem de risco que a corretora vai querer fazer. Então, a gente toma conta de tudo para você não precisar fazer nada. Obviamente, existem casos onde a corretora quer que a infraestrutura fique dentro do data center dela, a gestora é tão grande que ela quer ter um rack dentro do colocation para colocar. A gente tem casos também mais recentes de um investidor estrangeiro, né, os chamados HFTs, que está utilizando parte da nossa tecnologia para poder operar o seu sistema de market making, né, ou seja, o que é market making? Em geral, um HFT ele é contratado pela B3 ou, né, nesse caso, pela B3, para poder oferecer preço, né, de compra e venda no mercado, para dar liquidez para aquele papel no mercado, né, durante o dia, né, em determinado horário, etc. e tal, respeitando algumas regras ali que a B3 impõe. Então ele contratou nosso sistema para poder desenvolver isso e fazer isso acontecer. Então existem vários cenários aí, enfim, que a gente pode compor do ponto de vista de arquitetura, né, de onde a gente vai estar, a depender do que for mais efetivo para entregar a melhor solução. Então acho que isso vai me fazendo lembrar a sua pergunta me fez lembrar um outro caso aí, que também é esse caso que é bem diferente. Maravilha, a gente tem um bom tempinho para falar ainda, a gente tem todo o segundo bloco, mas agora eu tenho que chamar um breve intervalo. Pessoal, vocês estão acompanhando, vocês sabem que o intervalo aqui é rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta, mas agora a gente vai encerrando o primeiro bloco e em breve voltamos com o segundo bloco de Você com o Dinheiro de hoje. Até já! PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond.
sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo hoje com Adolfo Bianchi, CBO da Anelógica, sobre negociação eletrônica, sobre as evoluções tecnológicas que formaram a Bolsa nos últimos anos, naturalmente cumprindo aqui a missão do programa de trazer as pessoas que fizeram esse mercado acontecer, que constroem esse mercado, as mentes e as mãos que constroem o mercado financeiro brasileiro. E no fim do último bloco, Adolfo, a gente comentou sobre a presença da Anelógica, né, força com o trade entre pessoas físicas. Mas a gente estava conversando justamente do produto de trading baseado em algoritmos, que é um produto destinado essencialmente a investidores institucionais. Eu queria aproveitar, a gente traz no segundo bloco algumas perguntas mais conceituais, mais voltadas ao negócio. Existe uma busca da Anelógica em atacar também esse mercado, em diversificar um pouco sua base, olhando para o institucional? Legal, Felipe. Obrigado pela sua pergunta. Até a minha vinda, né, para a Anelógica, né, quase 2 anos agora, foi para montar essa área institucional, né? A Anelógica vem investindo nesse mercado há um tempo, né? A junção com dinheiro com a Anelógica e tudo mais. Então, acho que é uma parte bem importante nesse mundo institucional. A gente, como você falou, a gente tem uma posição consolidada já, líder de mercado absoluto, né, na América Latina para a pessoa física. Então, a gente queria explorar esse mercado de institucional, né? Acho que a gente pode dividir em 2 grandes blocos de clientes, né, que a gente poderia atacar, né, do ponto de vista institucional, que são os buy-side e sell-side. Do ponto de vista de buy-side, a gente já falou bastante, né, no electronic trading, tudo aquilo que a gente está fazendo e tudo aquilo que a gente quer fazer para o electronic trading. E do ponto de vista de corretora, né, que seria o sell-side, eu posso falar um pouco do que a gente está fazendo, o que a gente tem vislumbrado. A gente vê que nesse mundo de corretora existia uma necessidade muito grande de ter também uma plataforma um pouco mais sofisticada, e aí quando eu falo sofisticada, é um pouco mais sofisticada, a gente está falando de simplicidade aqui, são operações que geralmente ocorrem ou próximo ao fechamento, para aqueles ativos que não têm call de fechamento, ou durante o call de fechamento, né, que ocorre um volume muito grande ali das corretoras querendo zerar as posições dos seus clientes, ou das corretoras, né, buscando ali entender um preço médio ali que teve no mercado de alguns ativos. Então, existe ali uma grande concentração de trading no final do dia desses ativos, né, no final de cada fechamento desses ativos. Então, a gente foi buscar entender ali o que essas corretoras estavam fazendo, e como elas estavam fazendo, e para isso a gente buscou um parceiro muito importante, que é uma corretora de um grande banco. A gente criou uma plataforma de negociação eletrônica só para ajudar nesse mercado, então uma plataforma simples, leve, bastante intuitiva, de fácil uso, né? Então, para que os usuários possam ter essa migração de qualquer outra plataforma que eles têm para uma plataforma um pouco mais robusta, do ponto de vista de resiliência, né? A gente buscou ali parcerias tanto com os reguladores quanto com a B3 para entender o que era a necessidade deles, né, do ponto de vista regulatório, o que essas corretoras precisavam observar do ponto de vista regulatório quando elas estão respondendo a algum tipo de auditoria de qualquer um desses reguladores. Então, a gente foi observar não só do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista de, entre aspas, dor de cabeça que esse usuário possa ter, né, de não ter uma ferramenta adequada. Então, a gente tem trazido, tá testando, como a gente sempre faz, né? A gente coloca em um cliente, esse cliente testa, lá quando a gente está na V100, a gente coloca para o mercado como um todo, então a gente está ali na V50, eu diria, estamos na metade aí do processo. É uma ferramenta muito sofisticada, muito diferente do que a gente vê hoje no mercado, tá? Então a gente se inspirou e se baseou bastante
nas ferramentas que as grandes corretoras, digamos assim, asiáticas e também americanas, né? Falando um pouco de Nelogica também, a gente como a grande e líder de tecnologia aqui da América Latina, a gente está olhando formas de crescimento, né? Orgânica e inorgânica sempre. Então a gente tem olhado muito o mercado asiático e americano, como a gente pode se consolidar de alguma forma nesses lugares. E aí durante essas conversas a gente vai aprendendo muito como esses lugares estão evoluídos, né? E do ponto de vista de negociação, não só de algoritmos, como a gente falou no primeiro bloco. Tá? Maravilha. E agora a gente tem A gente está aqui também para fazer perguntas difíceis, né? Essa é a tradição do programa e eu não posso fazer diferente com você, né? A gente está discutindo aqui bastante sobre produtos de renda variável, mas a gente, olhando para o mercado de gestores, que eu sei que você acompanha bem também, a gente tem cerca de 6,5 tri, 7 tri em AUM e tem 400 bilhões em renda variável. Nosso mercado é muito voltado à renda fixa. No mundo inteiro, a renda fixa é maior que variável, mas no Brasil, especificamente, isso fica muito concentrado, especialmente, a gente fica muito tomado em títulos públicos, né? Vocês olham alguma coisa em renda fixa ou a ideia é ter o foco em renda variável mesmo? E se for assim, como é que a gente pensa esse mercado tão desigual? Acho que é uma pergunta muito legal essa sua. Assim, acho que quando a gente fala de mercado institucional, principalmente, não dá para a gente falar de outro mercado se não for o mercado de renda fixa no Brasil, né? Acho que por alguns fatores, né? Porque historicamente nossos juros é alto, então com juros altos você, com renda fixa, você já faz boa parte da sua meta que você tem para fazer como gestor, né? Você não precisa buscar uma alavancagem ou uma exposição de risco muito maior para você buscar a inflação mais alguma coisa. Então acho que esse é um dos motivos. E, obviamente, historicamente, o volume de títulos e de dívida no Brasil, não só dívidas operadas aqui no Brasil, como também bonds brasileiros operando fora, é gigante. E a gente tem olhado para esse mercado com outro viés. Tá? A gente entrou também no mercado, acabei não comentando, mas a gente entrou também no mercado de criptoativos. Né? A Nelogica também tem uma plataforma para criptoativos, né, que chama Vector. Isso tanto para o mundo institucional quanto para o mercado de varejo. É uma plataforma que a gente fez lançamento global, então é uma plataforma com bastante capilaridade americana também, então vários usuários nos Estados Unidos utilizando essa plataforma, né? A gente tem até uma presença lá fora, um time de força de vendas lá fora para poder fazer isso. E aí com esse olhar, com esse viés, com os estudos que a gente fez, a gente começou a acompanhar também os movimentos que o governo vem fazendo, né? Através do Banco Central e Tesouro Direto, Tesouro Nacional, o que eles têm feito de pesquisa. Então, a própria digitalização do real, né, o próprio Drex, que foi lançado pelo Banco Central, nos chamou a atenção. A gente começou a discutir com vários parceiros como a gente poderia operacionalizar alguma coisa. Por que começamos a olhar isso? Né? Porque a gente sempre, como uma empresa de tecnologia de ponta e sofisticada, a gente quer entregar alguma coisa para o cliente que realmente faça a diferença. Não mais uma plataforma. Né? Hoje, no mercado brasileiro, para renda fixa, existem algumas plataformas, né, até utilizadas por grandes bancos, pelo Tesouro, etc., mas sem nenhuma sofisticação, com pouca resiliência, digamos assim, com muito problema e fricção entre os usuários e tudo mais, que não enxergam os problemas e que não resolvem os problemas, né? Porque eu costumo dizer que a digitalização, ou seja, a utilização de tecnologia sem resolução de algum problema, ela simplesmente está trocando um processo, né? Então a gente olha a tecnologia como resolução de problemas. E aí acho que toda essa digitalização trazida pelo Banco Central, né, e pelo Tesouro, dizendo que talvez no final do ano que vem, provavelmente final de 2024, a gente vai começar a ter uma eletronificação, né, de processos do Tesouro, né, de títulos de dívida, ou seja, de transformar isso em um ativo digital, onde você pode comprar não só lotes desse ativo, você pode comprar R$10 de cada um dos ativos, né, você pode comprar valores monetários ao invés de valores fracionados de lote. Isso vai ajudar muito, né, o investidor pessoa física, que é o nosso core, mas também vai ajudar bastante, e até certo grau, também ajudar a crescer esse mercado. Você falou que já é um mercado bastante grande no Brasil, mas eu acho que tem muito potencial para crescer, do ponto de vista de capilaridade, das pessoas poderem investir mais, né? Existem várias iniciativas para isso, Tesouro Direto, a própria B3, né, fez vários, o Tesouro Direto lançou o Tesouro de Previdência, etc., para poder dar capilaridade para isso para qualquer pessoa no Brasil. Mas eu acho que a hora que você diminui o valor monetário de entrada, você tira qualquer fricção. Então isso vai trazer um volume e uma liquidez muito maior para o mercado, a gente não vai querer ficar fora disso.
Então a gente tem olhado isso com bastante, enfim, de perto, para poder enxergar como que a gente pode apoiar, do ponto de vista de tecnologia, apoiar essas instituições, apoiar as tesourarias que operam trilhões por dia, por mês, desculpa, operam trilhões por mês, para poder fazer com que isso ganhe liquidez e ganhe transparência, que é o principal objetivo. E, até comentando sobre iniciativas educacionais, o Hub 3 está aí lançado também. Levei um puxão de orelha esse fim de semana, um amigo meu falou que tinham lançado o Hub 3 e eu não tinha comentado, não tinha avisado para ele, então a audiência inteira do Você com Dinheiro agora, depois dá uma olhada lá na App Store ou na sua loja de aplicativos, Play Store, por Hub 3, pode ser interessante para vocês, então visite lá, foi um desenvolvimento que o Adolfo teve o dedinho lá também, mas a gente já pode seguir a BMC lá também, né? E já pode seguir a BMC lá também. E agora, você comentou também sobre entrar no mercado para atender uma dor. Você comentou que existem plataformas vinculadas justamente a esse trading eletrônico baseado em algoritmos, mas que existia uma dor do ponto de vista de infraestrutura. Muitas delas criadas há um tempo em que algumas das tecnologias que nós temos hoje não existiam. Ok, mas em termos de serviço para o cliente, que tipo de gap vocês encontraram para atacar esse mercado? Acho que eu comentei já aqui na entrevista, mas não com esse viés que você trouxe, mas acho que é bem importante também, que é o seguinte, as pessoas hoje, cada um quer usar, né, e aí eu costumo dizer, não estou criando isso aqui eu copiei de alguém, só não lembro quem foi, mas quando você utiliza um aplicativo, você utiliza o Uber, o iFood, a experiência que você tem nesses aplicativos, você carrega para a sua vida. Então, quando você usa o Uber e você abre o aplicativo do seu banco, você quer ter a mesma experiência, a mesma fluidez no aplicativo. Então, até certo ponto, no limite, o Uber é concorrente do Banco Itaú, do ponto de vista de experiência de usuário, né? Então, a gente olhou para esse quesito e falou assim, tá, mas esse usuário nosso, mais sofisticado, institucional, que está acostumado a usar uma plataforma, quais são os problemas que ele tem nessas plataformas e que ele não tem em outros aspectos da sua vida pessoal? E aí a gente pegou nesse quesito, que é o quê? É você poder, de alguma forma, utilizar a sua inteligência, a sua capacidade para customizar aquilo que você quer fazer. Então, você não quer que alguma empresa de tecnologia, um Adolfo vem e fala assim, você vai operar desta forma. Esses são os critérios que você pode escolher para operar. Você quer poder ter a flexibilidade de falar, olha, para operar no mercado brasileiro, eu quero ver essa variável, essa outra, e se a combinação delas der um outro resultado, eu quero operar dessa forma. Então, a nossa plataforma ela vem com esse viés de olhar para o mercado e olhar para os seus usuários e enxergar eles unicamente. Então, cada usuário, por exemplo, pode ter uma experiência diferente na plataforma. Acho que esse é um outro quesito diferente, e é um quesito que a gente utiliza, né, até o Marcos, nosso CEO, costuma falar bastante disso na mídia, que a gente utiliza em todas as nossas plataformas, né? Então, um usuário que hoje ele vai usar o AlgoTools, ou um usuário pessoa física que vai usar o Profit, ou alguém que vai usar o próprio Vector, etc., ele vai ter uma experiência diferente já no D0, tá? Porque ao você preencher o seu cadastro, você já informa várias coisas ali, ele já vai para você mostrar a sua experiência de acordo com o uso que você tem. Eu sou um usuário que opera mais renda variável, eu sou um usuário que opera mais futuro, eu sou um usuário que opera mais fluxo, ou que opera gráfico. No caso de algoritmos, eu sou um usuário que eu quero só participativa. Então, ao você preencher esse cadastro, a própria experiência da plataforma, a gente utiliza de diversas personas, que a gente chama internamente, para criar uma experiência diferente para esse usuário. Então, acho que isso mostra a preocupação da companhia com essa customização. Essa customização ela vai desde o início, ao você começar a utilizar uma plataforma, até o final você falar, não, eu quero um algoritmo com essa especificação. Inclusive, o Marcos também convidado aí a participar, né? Depois você dá uma cobrada lá, você fala, eu saio vivo, pode ir lá também, né? Para justamente puxar esses assuntos. Agora, você comentou a sua vinda para a Nelogica, que parece que já está há muito tempo, né? Mas está completando 2 anos agora de casa. Conta um pouco para a gente como é que você veio parar na Nelogica. Você tem uma história vinculada à tecnologia e finanças inerentemente, mas você tem uma história bastante particular aí na indústria, né? Conta um pouquinho de como é que foi sua carreira e sua vinda para a Nelogica, inclusive se possível, claro, né, as motivações
que o trouxeram até aqui. Legal. Bom, eu trabalhei, né, eu comecei minha carreira na Reuters, que é uma empresa também do mercado financeiro, que hoje chama Thomson Reuters, né, se fundiu com a Thomson. Trabalhei lá 3 anos, depois fui para a Bloomberg, que é outro gigante de mídia, né? Então, trabalhei mais 5 anos na Bloomberg, então na Bloomberg já trabalhava com a América Latina, então tive uma experiência vasta ali de América Latina. Saí da Bloomberg para uma empresa de algoritmo, então naquele momento de criação de algoritmos customizáveis, mas era muito focado, muito especializado. Era uma empresa parecida com aquilo que eu falei dos bloquinhos, né? Que trabalhava nisso, que chamava a Pama, que hoje faz parte do grupo Software AG. Depois trabalhei na Sangar por mais 3 anos, que fazia os terminais da própria B3, na UGL e tal. Então trabalhei ali por mais 3 anos, também de América Latina, foi uma experiência muito legal. E por fim, fiquei na B3 10 anos. Né? Então trabalhei 10 anos na B3, sempre com produtos de tecnologia. Acompanhei de perto a fusão da BMF Bovespa com a CETIP. Então também ajudei também a desenvolver vários dos produtos que pós-fusão foram criados ali na B3, né, nesse sentido. E eu acho que então, olhando assim para a minha carreira, na sua pergunta um pouco bastante pessoal, olhando assim para a carreira, isso acho que foi quase que a vida foi quase que me preparando, os caminhos pelo que eu percorri, foi quase que me preparando para vir para a Nelogica. Então a minha conversa com o Marcos foi muito, cara, vem aqui para você ajudar a gente a crescer esse business institucional. O Marcos e o Fabiano, que são os fundadores da Nelogica, têm um conhecimento muito vasto, muito profundo e muito íntimo, digamos assim, com todos os participantes de mercado do ponto de vista de varejo, né, do B2B2C. Então, nosso contato com as corretoras é muito próximo, mas não tinham essa grande experiência que eu tinha acumulado quase 20 anos de B2B, né, de venda para o institucional. Então, a minha vinda foi um pouco nesse sentido de completar um pouco a empresa e fazer com que a empresa crescesse esse outro lado, né, usar toda essa expertise, esse know-how e essa agilidade técnica que a gente desenvolveu, né, com pessoas altamente sofisticadas. A gente tem um time de tecnologia muito grande, primeiro muito grande número de pessoas, né, e segundo muito focado, todo mundo muito especializado em electronic trading, né, então todo mundo vive isso dentro da companhia. Então é difícil você ter uma companhia brasileira, né, hoje a gente está com quase 1.000 funcionários, difícil você ter uma companhia brasileira tão grande que vive só de electronic trading, né, especializado nisso, né. Você tem empresas grandes, trabalhei em várias delas, mas globais, né, então muito do desenvolvimento ou ficar na China, ou ficar na Índia, né, então não fica tão focado. Então as pessoas estão aqui no Brasil, elas operam também, elas conhecem o mercado, então acho que todo esse conhecimento que a empresa adquiriu, né, que a empresa também tem 20 anos de idade, todo esse conhecimento que a empresa adquiriu ao longo de 20 anos, a gente aportar isso para um mercado institucional que é bem mais sofisticado, eu acho que quase que a empresa ganhou maturidade, então agora ela está pronta para entregar algo para o mercado de capitais do ponto de vista institucional, e eu também fui me formando para poder ajudar a companhia a chegar nesse momento. Então, acho que foi esse foi o casamento. Você comentou aí de alguns pontos que são interessantes e que se mesclam com um apontamento que você fez de maneira muito sutil, de a Nelogica ser líder em América Latina para esse tipo de segmento. Hoje, o volume transacionado dentro de Nelogica é bastante expressivo, considerando o tamanho de Brasil. Mas isso me traz um desafio à mente de maneira imediata. Né? Como eu falei, a gente tem a tradição de fazer as perguntas difíceis, eu não podia quebrar o padrão e fazer as perguntas mais fáceis para você. Né? Então eu tenho que fazer as perguntas difíceis. E o ponto é o seguinte, nesse cenário de uma companhia forte em Brasil, criada e forjada em Brasil, com tecnologia brasileira, que é muito positivo, mas o que dá para pensar de próximos passos? O que é norte de crescimento para a companhia? Legal. Acho que o primeiro é o mercado institucional, né, que eu já falei, mas de Brasil. Mas eu acho que pensando um pouco maior, né, do que o mercado brasileiro, a gente tem olhado várias vias de crescimento fora do Brasil. Eu acho que a gente tem olhado muitas empresas ou muitos negócios ao qual a gente poderia aportar o nosso conhecimento. A gente tem experimentado esse crescimento via criptomoedas, né, através do Vector, nos Estados Unidos principalmente, né, para poder conhecer. Então a gente colocou os pezinhos ali naquela areia para poder entender como funciona o mercado. Mas a gente tem olhado e explorado com muito carinho, principalmente o mercado americano e asiático, que são mercados que têm uma capilaridade muito grande e onde a tecnologia faz muita diferença para os seus usuários, ou seja, tem o DNA parecido com o que a Nelogica acredita, né, como companhia.
Tem uma frase que o Marcos usa, enfim, em vários lugares, que eu acho muito legal, e é como a gente vive dentro da empresa, é que não é porque a gente é uma empresa brasileira que a gente é menos do que uma empresa americana, do que uma empresa japonesa, do que uma empresa chinesa do ponto de vista de tecnologia. A gente utiliza e aplica as tecnologias talvez até mais sofisticadas que muitas delas, mas a gente tem sempre um viés de, eu sou brasileiro, né? Enfim, quase que um diminutivo, assim, do ponto de vista. Então, a gente tem um viés de olhar lá para fora e querer bater de frente, querer disputar. Então, a gente está olhando para esses mercados com carinho. A grande dificuldade é a gente enxergar primeiro, um mercado que tem um potencial de crescimento, como o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro de negociação, tanto de pessoa física quanto de institucional, ele é um mercado pequeno do ponto de vista, né, de capilaridade, número de brasileiros versus número de pessoas que nele operam, mas ele é um mercado bastante capilar, ou seja, a gente tem muita gente que opera e opera bastante, tá? Então esse é o nicho que a gente quer entrar. Quando a gente olha para esses mercados, é difícil você achar esse nicho, a gente tem muito buy and hold, né, nesses mercados, mercado asiático menos, mas nos Estados Unidos sim. Então a gente está olhando para esse mercado e a gente tem olhado também para outras empresas, né, a empresa que a gente poderia de repente fazer algum tipo de parceria, ou se juntar a elas, mas também tem uma questão de cultura, tá? Essas empresas elas têm o cliente no centro de verdade, ou é só para inglês ver, né, digamos assim, ou essas empresas realmente elas operam com uma tecnologia de ponta, ou elas estão sempre focadas só no custo. Então, tem que olhar um pouco se o DNA dessas empresas combinam com a gente, para que a gente possa evoluir. Então, a gente está nesse momento dessa forma, tá? O que dá para aproveitar dessa visão? Você comentou sobre capilaridade e crescimento do mercado, para pensar próximos passos de Brasil para investimento. É uma pergunta mais ampla, mas eu brinco, é uma pergunta que beira uma pergunta filosófica, mas, poxa, se a gente tem uma pessoa para trazer esse olhar, já está aqui, quem passou e viu por esses mercados e de posições diferentes esse mercado crescer e evoluir. O que a gente tem de próximos passos de Brasil em termos de negociação e para onde vai a nossa vivência com a Bolsa? Por que eu estou falando de vivência com a Bolsa? Eu não quero pensar em B3 estrito sensu, mas o ponto é como o mercado, como o brasileiro vai evoluir na sua interface com o mercado de capitais. Acho que tem vários aspectos, né? Acho que tem o desenrolar aí do cenário político e econômico nos próximos anos. Eu sou bastante otimista, independente de quem estiver governando o país. Eu sempre sou brasileiro, acredito muito no país, acredito que a gente sempre vai estar crescendo. Então, acho que a gente tem um cenário desafiador, né, de mundo nesses próximos anos, mas eu acho que o Brasil vai ter uma posição forte. Então, acho que isso traz para a gente uma posição mais confortável do ponto de vista de poder entregar alguma coisa. Olhando um pouco para o cenário também do mercado financeiro, como que esse mercado financeiro, para onde a gente pode caminhar, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a gente pode olhar para um mercado financeiro que vai olhar muito para o custo. Então, a gente, por ser uma empresa que investe muito em tecnologia, mas, por outro lado, sempre entrega um produto para o cliente com baixo custo, que essa é a nossa missão. Acho que a gente tende a ter um mercado bastante vitorioso, onde quer que a gente vai. E é o que eu falei, acho que o mercado de institucional e o mercado de renda fixa, que são os dois mercados que a gente tem olhado, que está no nosso planejamento estratégico, inclusive, né, para olhar para esses mercados, acho que são dois mercados que, de uma certa forma, não são consolidados. Estão na mão de vários players que cada um entrega uma experiência diferente, um melhor, outro pior, mas ninguém que entrega uma experiência completa como a gente faz para a pessoa física. Então, por isso que eu aposto bastante nesse cenário. A gente pode pensar, a gente fechou falando de renda fixa, mas dá para pensar em uma bolsa mais capilar, dá para a gente pensar em continuar essas taxas de crescimento, buscar ali os 20% da população na bolsa, ou aí a gente entra num sonho, a gente entra numa utopia? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem visto né, a própria educação financeira entrou agora na régua de educação básica do Brasil, né, na rede pública. Eu acho que sim, a gente tem feito vários planos nesse sentido, né? A Nelogica tem uma área que chama Nelogica Academy, né, que é a nossa veia educacional, digamos assim. Né? A gente tem investido vários cursos e várias coisas que são em parcerias feitas com corretoras, com a própria B3, de uma certa forma gratuita, para a gente ganhar capilaridade. A gente tem uma parceria muito forte com a B3, né, no lançamento do próprio Hub3 que você colocou aí, que é um aplicativo que vislumbra trazer o conhecimento e acesso
a boa parte da população a essa parte de investimento. E não é porque você consegue salvar ou poupar por mês R$10, R$20 que você não está poupando nada. É assim que se começa, né? De R$1 em R$1 que você consegue, né, e fazendo um efeito multiplicador. Então, acho que esse aplicativo e as iniciativas que a gente faz junto à B3 na ponto de vista educacional também querem fazer isso, fazer o que o público brasileiro que hoje opera em bolsa, que está ali em torno de 5 milhões, né? Se você for olhar de renda fixa, 12 milhões, para você dobrar isso, que foi o número que você colocou, para 20 milhões, acho que não é um número tão longe da realidade quando você está falando que você quer trazer mais pessoas para participar. E acho que isso só se dá com educação. Então, acho que todas as iniciativas que a gente vê de governo, né, com muito lobby e conversas aí por várias entidades, né, por parte dos bancos, por parte da B3, para que isso aconteça. E também o nosso apoio que a gente tem feito de tecnologia e de educacional via as corretoras, acho que corroboram e faz com que isso aconteça de uma certa forma. Maravilha, Adolfo. A gente está caminhando para o final. Queria agradecer a sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento também. E aproveite esse espaço, sinta-se livre de deixar também os canais de divulgação. Quem quiser procurar acompanhar os conteúdos da Nelogica, onde pode encontrar você e seus contatos também, fica à vontade para usar o espaço. Bom, obrigado, Felipe, primeiro pelo convite, né, de participar aqui do programa. Acho que é muito legal trazer uma visão diferente aqui para o mercado, né, do que a gente tem feito como companhia, do que o mercado brasileiro tem feito como mercado propriamente dito. Né? Acho que você traz bastante o lado de gestor, o lado de RI, o lado né, de pessoas de M&A, etc., que é muito público, mas acho que complementa bastante a agenda aqui. Acho que primeiramente agradecer. E segundo, que se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo, visitar o site da Nelogica, né, que é nelogica.com.br, e aí tem tudo lá, enfim, todos os produtos que a gente tem feito, toda essa agenda que a gente tem feito de trazer os clientes, acho que está tudo disponível lá para a gente. Maravilha, Adolfo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, valeu. Muito obrigado também à Nelogica por ceder aqui a participação do Adolfo para esse bate-papo. Muito obrigado a você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para você, investidor, as melhores cabeças que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo, sempre com foco em torná-lo um investidor melhor a cada dia, seja com aqueles assuntos, trazendo aqui esse bate-papo com gestores de fundos e olhar um pouco da carteira em si, seja puxando essas vertentes, esses pedaços que envolvem o mercado financeiro brasileiro, justamente para vocês acompanharem e manterem seu olho atento e ajudarem vocês também a reflexões diferentes. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá o www.comdinheiro.com.br e deixe também o seu feedback. Mande lá para a gente em basic.comdinheiro.com.br a sua sugestão, seu feedback sobre o programa. Sempre um prazer ouvi-los, é sempre um prazer receber a sua opinião. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até a próxima. PNC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marco Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas.
Vortex. Beyond. PMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Vortex. Beyond. Você sabia que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos no mundo? O gasto anual do país é 2,5 vezes maior que o valor do segundo colocado na lista. O Brasil tem um gasto de mais de 789 milhões de dólares por ano, seguido do México com 307 milhões. É o que mostra o levantamento baseado em dados do INPA, do Banco Mundial e também do TSE. Além disso, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países com maior número de partidos políticos. 32 é o número de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso deixa o Brasil atrás somente da Índia, que tem 36 partidos. Fora isso, o Brasil também é o país que mais gasta com parlamentares, com um custo médio de 5 milhões de dólares por ano. E o gasto por parlamentar de cerca de 528 vezes mais do que a renda média da população. Esse número é 2 vezes maior que o do segundo colocado, a Argentina, com um gasto de 228 vezes a mais do que a renda média da população. Vale lembrar que em 2022 foi aprovada uma lei que aumenta ainda mais o fundo eleitoral. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios
e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? PM. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Vortex Beyond. Você sabia que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos no mundo? O gasto anual do país é 2,5 vezes maior que o valor do segundo colocado na lista. O Brasil tem um gasto de mais de 789 milhões de dólares por ano, seguido do México com 307 milhões. É o que mostra o levantamento baseado em dados do INPA, do Banco Mundial e também do TSE. Além disso, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países com maior número de partidos políticos. 32 é o número de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso deixa o Brasil atrás somente da Índia, que tem 36 partidos. Fora isso, o Brasil também é o país que mais gasta com parlamentares, com um custo médio de 5 milhões de dólares por ano. E o gasto por parlamentar de cerca de 528 vezes mais do que a renda média da população. Esse número é 2 vezes maior que o do segundo colocado, a Argentina, com um gasto de 228 vezes a mais do que a renda média da população. Vale lembrar que em 2022 foi aprovada uma lei que aumenta ainda mais o fundo eleitoral. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7 mil bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437.
Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação, instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? PM. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalha aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. Vortex Beyond. Você sabia que o Brasil... PMC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Estamos começando esta semana e olha só, uma semana que promete bastante coisa por vir, bastante coisa que vai movimentar o mercado, vai movimentar, claro, a sua carteira de investimentos, as empresas em que investe, porque estamos em uma semana lotada de resultados trimestrais, lotada de indicadores para o mercado brasileiro, para o mercado norte-americano, para o mercado chinês. Tem bastante coisa acontecendo por aqui. E claro, no BMC Stock você vai acompanhar o desenrolar da Bolsa de Valores no Brasil, no mundo e principalmente, claro, nos mercados europeu e nos Estados Unidos. Falando em mercado europeu, nós já temos operações encerradas. Daqui a pouco eu trago o fechamento oficial das ações, das bolsas, dos principais índices europeus aqui no nosso programa e estou oficialmente de volta aqui à programação da BMC News. Uma ótima tarde a você. Já agradeço aí a todos que nos acompanharam durante essas últimas semanas. Eu estava curtindo umas férias e parece que esse meu tempo longe do Ibovespa deu uma boa animada na Bolsa de Valores. Será que eu sou o pé frio aqui do mercado brasileiro? Ficam as dúvidas aí no ar. Será que é o Gabriel Monteiro que está piorando a situação no mercado brasileiro? Porque quando eu saí de férias, lembro-me muito bem,
E agora, hora que eu voltei, tomei um susto, 120 mil pontos, parece que essa temporada de resultados deu uma boa animada na nossa Bolsa de Valores. Mas claro, tem muita coisa ainda por vir, tudo pode mudar nos próximos dias. Esta semana, como eu disse no comecinho aqui da nossa conversa, está especialmente movimentada, seguindo o exemplo de todo o começo do mês de novembro. Nós tivemos seguidas altas aqui para a nossa Bolsa de Valores. A agenda está recheada de indicadores importantes que podem afetar o humor dos mercados internacionais e agora vocês ficam, claro, totalmente atentos, porque o que acontece lá fora acaba de forma ou outra impactando as nossas negociações por aqui. Podemos ter, claro, um ótimo dia no Brasil, se tivermos um péssimo humor lá fora, a nossa bolsa será assim contaminada. Entre os destaques, nós teremos os dados de emprego no Reino Unido, o PIB da zona do euro, o PIB do Japão, o crescimento do setor de serviços brasileiro e também dos dados de inflação aos consumidores nos Estados Unidos, produção industrial, vendas do varejo na China, tudo isso apenas amanhã. Então, terça-feira lotada, muito indicador importante para a economia global. Até o fim desta semana ainda teremos o encontro entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e também Xi Jinping, presidente da China. Esse encontro vai acontecer na quarta-feira. O mercado, claro, vai ficar atento a essa conversa, esse encontro entre duas das principais lideranças mundiais. E uma série de outros dados, claro, da zona do euro e Reino Unido. Índice de preços aos produtores nos Estados Unidos, IBCBR, que acontece na quinta-feira. O Banco Central divulgará na quinta-feira essa prévia do PIB, como é muitas vezes interpretada pelo mercado. E para além de tudo isso, claro, continua a nossa temporada de balanços operacionais das principais empresas do mercado brasileiro. Hoje pela manhã nós tivemos a apresentação dos resultados de M. Dias Branco, Bion e Mater Dei. Inclusive, tem boa movimentação na bolsa de hoje, as negociações estão bem agitadas, especialmente para M. Dias Branco. Teve bons resultados, um aumento no lucro, até o aumento do payout. A empresa vai aumentar. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marco Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos, invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, agora trazendo essas atualizações em tempo real. Só um apanhado. Eu falei tudo que já saiu, então Mater Dei, Bion e também a M. Dias Branco. Inclusive as ações da M. Dias Branco caem bastante nas negociações de hoje. Depois do fechamento do mercado, ou seja, encerraram as negociações, as companhias vão começar a divulgar os resultados. Nós temos uma enxurrada de empresas, então JBS, BRF, Marfrig, CSN e CSN Mineração, a Magazine Luiza, Marisa, Banrisul, Cosan, Eneva, Iven, Itaúsa,
Localiza positivo, Raizen XP e Dux, ou até tomar um ar aqui, tomar um fôlego, porque é realmente bastante